seringueira a ex-ministra do Meio Ambiente, a trajetória de Marina Silva é indissociável de boa parte das questões socioambientais que aconteceram no Brasil ao longo das últimas décadas. Na 10ª Mostra Ecofalante de Cinema, ela está em 2 obras. No episódio Chico Mendes Eu Quero Viver, da série A Década da Destruição, e no filme Amazônia, O Despertar da Florestânia, ambas exibidas durante a Semana do Meio Ambiente Especial Amazônia. Nessa entrevista, nós conversamos com ela sobre a sua trajetória, os atuais dilemas do contexto socioambiental brasileiro e algumas possíveis soluções. Assista a entrevista. Quando eu olho para trás, eu consigo valorizar ainda mais aquele esforço que foi feito pelos pioneiros, como Chico Mendes, os extrativistas de um modo geral, os povos indígenas, porque a impressão que eu tenho é que se aquele esforço que custou tantas vidas e tanto sofrimento não tivesse sido feito, hoje nós estaríamos numa situação muito mais avassaladora do que a que temos hoje. Então, quando eu vejo que no percurso tivemos ganhos, e não foram pequenos, a começar por aquilo que conquistamos na Constituição, na Constituinte, com a Constituição de 88, de ter um artigo, o artigo 225, colocando meio ambiente como um direito do povo brasileiro e que isso deveria ser estabelecido na forma da lei. E aí nós temos o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos hoje uma Política Nacional de Mudança Climática, uma série de marcos regulatórios que foram muito importantes. Aí eu olho também para as conquistas da implementação, que foram mais difíceis, mas, principalmente a partir de 2003, nós tivemos uma alavancagem muito grande nessa agenda de implementação, chegando ao ponto dos empates que eram feitos pelo Chico Mendes lá atrás, dos quais eu participei, em que a polícia estava e a justiça estava a serviço dos madeireiros. Quando eu estive no Ministério, nós fizemos 25 grandes operações da Polícia Federal, que prendeu mais de 725 pessoas ilegais. Isso eram os empates, só que sendo feito de forma institucional. Por outro lado, é sempre uma combinação de retrocessos também. E esses retrocessos, hoje, eles estão no ápice, não é mais nem retrocesso, hoje é uma verdadeira regressão a períodos em que nem se tinha noção da necessidade de regular a questão do meio ambiente. Então, é um olhar para trás que nos diz como chegamos até aqui e que, se não tivesse aquela luta dos que foram na frente, enfrentando a violência de uma forma terrível, e todas as dificuldades legais, todas as incompreensões, talvez não tivéssemos aqui. Por outro lado, é triste verificar que chegamos até aqui e estamos tendo essa regressão ao ponto de, em plena confirmação da ação do homem em relação ao problema do aquecimento global, nós temos um governo que propõe junto ao fórum que está trabalhando as propostas para Glasgow, dos governos nacionais, uma emissão de CO2 que nos levará a 5 graus de temperatura, mesmo com tudo que nós temos acontecendo aqui no Brasil em relação à estiagem, todos esses problemas que agora afetam, inclusive, o provimento de energia. Uma das questões relacionadas ao aquecimento global e que nos mostra recentemente no nosso país foi a questão das geadas, com a intensidade em que aconteceu. A gente tem vivido um contexto de aumento das tarifas de energia elétrica, crise hídrica cada vez mais presente. A senhora sente que esse tema está mais próximo das pessoas também? Como a senhora sente essa conscientização? Eu sinto que ela aumentou muito. Os dados de pesquisas têm dito isso, né? Pesquisas recentes feitas pelo Datafolha, eu acho que foi pelo Datafolha, dá conta de que mais de 70%, 80% tem noção de que nós já estamos vivendo sob o efeito das mudanças climáticas. E, recentemente, matérias que foram publicadas dão conta
de que vários municípios no sul, no sudeste, no centro-oeste estão sendo castigados pelas secas em prejuízo de suas atividades agrícolas, né? Coisa que antes era sempre atribuído à realidade do semiárido brasileiro. Então, as pessoas estão vivenciando essa consciência de que as mudanças climáticas já estão acontecendo, seja quando temos esses períodos de estiagem, quando temos os problemas das queimadas e, principalmente, quando tem os problemas das enchentes. Agora, essa consciência e essa vivência ainda não se traduziu em uma atitude política, porque as pessoas sentem isso, mas acabam escolhendo pessoas para os representar no Congresso Nacional que querem acabar com o licenciamento ambiental, que aprovaram uma lei que regulamenta a área invadida na Amazônia até 15 módulos fiscais. Então, essa consciência preliminar precisa ser traduzida em uma atitude efetiva. Na semana passada, né, a gente teve a aprovação do PL de grilagem, a gente tem outras frentes da boiada, por assim dizer, como o marco temporal, a não demarcação de territórios indígenas. Como a gente pode lidar com essas frentes e ameaças institucionais, legislativas que têm acontecido? Acho que você usou um termo muito correto, as ameaças institucionais. O delegado Saraiva tem um termo que ele cunhou que é muito adequado. Ele diz que o que está acontecendo no Brasil, além da corrupção institucional, como ele tipificou com o Petrolão, é a corrupção normativa, com aquilo que eu chamo de florestão, o equivalente ao Petrolão. Não é? A corrupção normativa é você muda a legislação para deixar a lei em conformidade com o crime e o criminoso. Quando você estabelece que não vai mais ter licenciamento, que licenciamento vai ser por autodeclaração, você está dizendo para o empreendedor de má-fé que ele pode mentir e fazer um empreendimento que vai prejudicar o meio ambiente e a vida das pessoas, como Brumadinho e Mariana, e não será punido. Quando você estabelece que quem roubou terra pública, invadiu área pública, vai ter um título definitivo, você está dizendo que você, além de apoiar o criminoso, você vai premiar o criminoso. Então, essa corrupção normativa ela está presente no projeto da grilagem, no projeto que acaba o licenciamento, no projeto que está tramitando em relação ao marco temporal para evitar que os povos originários tenham demarcação de suas terras. É uma contradição, uma injustiça quando se diz para os povos indígenas que estão aqui há milhares de anos, eles têm que estar na terra até 88. Para os ladrões que ocupam terra, pode ser até 2014, em alguns casos até 2018. Não mais 6 módulos fiscais, mas 15 módulos fiscais, o que significa um verdadeiro assalto, né, aos cofres públicos, metaforicamente falando, dos recursos naturais de todos os brasileiros e brasileiras. No início desse ano, a senhora assinou uma carta, junto com outras ex-ministras e ex-ministros do meio ambiente, denunciando e pedindo ajuda no enfrentamento, né, das crises do meio ambiente e de saúde na região amazônica, da onde a senhora é originária. Como a senhora vê esse panorama de retrocessos na região, mas envolvendo também instituições que antes poderiam ser vistas como a esperança de salvaguardar, como o IBAMA, o ICMBio? Na verdade, essas instituições, em tempos em que a República funciona, pelo menos minimamente em conformidade com a lei, elas são de altíssima valia para a proteção do meio ambiente. Mas no governo Bolsonaro, essas pessoas e essas instituições estão sendo o tempo todo desidratadas, as pessoas estão sendo intimidadas, assediadas, perseguidas. Agora, o Brasil virou um risco climático, a segurança climática. E nós temos uma situação em que é triste, causa vergonha e indignação, porque a gente sabe como fazer, é possível fazer, mas sem orçamento para o Ministério, para o IBAMA, para o ICMBio, com o governo empoderando
os criminosos, seja dizendo que vai fazer uma lei de encomenda para eles, seja com discursos de desqualificação dos agentes públicos, não é? A gente não vai conseguir avançar. A senhora mencionou que a gente sabe o que fazer. Na sua perspectiva e experiência, quais são os principais desafios que a gente tem com esse cenário de desmonte continuado que a gente tem enfrentado e o que é preciso fazer para a gente se recuperar do ponto de vista ambiental daqui para frente? Eu tenho visto aí as prioridades dos candidatos que estão se colocando até agora e a questão ambiental ainda passa muito longe. Por isso que é tão importante que a sociedade dê o termo de referência. É por aqui que nós queremos caminhar, independente do governo de plantão. A outra coisa é de se integrar os esforços que vêm sendo feitos no mundo. O Brasil não é o lugar do problema, o Brasil é o lugar da solução. Para os americanos, tem um custo e muitas dificuldades para conseguir as metas. Para nós, é só ir para o desmatamento zero e é perfeitamente possível, garantidamente possível fazer isso e, ao mesmo tempo, assumir o compromisso de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Pensando que a gente já comprovou que ultrapassamos a 1 grau Celsius de temperatura em função da ação humana, considerando tudo isso, a gente se integrar a esses esforços e o Brasil dá a grande contribuição, ocupar o lugar que ele tem no mundo. Se alguém pode oferecer agricultura com certificação, rastreabilidade, sem precisar destruir floresta, esse lugar é o Brasil. Se existe um país que pode produzir com baixíssimo impacto em termos de CO2, produtos que não sejam carbono intensivo, esse lugar é o Brasil, porque aqui, se a gente diversificar a nossa matriz energética, com eólica, solar, biomassa e com o potencial que já está instalado da hidroeletricidade, nós podemos ter uma matriz energética 100% limpa. Então, quando eu olho para o que pode ser feito, paralelo a esse desastre que temos hoje no Brasil e no mundo, a gente tem um projeto que pode ser, enfim, erguido numa visão de sustentabilidade. Agora, todos terão que deixar de ser desenvolvimentistas. Historicamente, esquerda, direita, socialista, capitalista, eram todos desenvolvimentistas, principalmente na América Latina. Eu tenho insistido, a partir de agora, só tem um caminho. Todos terão que ser sustentabilistas. Agora, o que a gente não pode é deixar que o Brasil e o mundo fiquem na mão dos negacionistas, porque com esses não há bom senso, com esses não há apelos da ética, com esses não há alerta da ciência, com esses não há qualquer tipo de diálogo, porque eles são os anjos do apocalipse, do fim do mundo. A senhora falou em povos originários, falou também na participação social, e a senhora é uma mulher negra de destaque no cenário político brasileiro e uma das poucas que a gente vê com esse grau de destaque. Queria entender se a senhora vê avanços na compreensão da pauta ambiental, como também uma pauta que tem racismo ambiental dentro, que tem outros enfrentamentos, se a senhora vê avanços nesse sentido. Bem, a gente tem os avanços que vêm da própria sociedade. Hoje, a luta da população preta do mundo, e aí, quando se vê o que acontece nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, é um dado de realidade que não tem como ser subsumido no processo político do Brasil, e, enfim. Por outro lado, os avanços ainda são muito aquém, porque os retrocessos na agenda ambiental eles sobrecairão sobre a população mais pobre do nosso país, em primeiro lugar. E a população mais pobre é a população preta. Sobrecairão sobre os povos indígenas, que são mais vulneráveis ainda. Ou seja, você tem uma situação de injustiça climática que recai sobre aqueles que, historicamente, vêm sendo privados estruturalmente de ter acesso a qualquer igualdade de oportunidade. Todos os lucros foram apropriados pelos de sempre, uma minoria,
e todos os prejuízos são contabilizados para aqueles que poucos usufruíram do uso desses recursos naturais. E na agenda ambiental, quando retrocede para as populações indígenas, retrocede para todo mundo. Se tivermos avanços para as populações indígenas, será avanço para todo mundo. Da mesma forma que na questão racial, né, quando há avanços para as mulheres pretas, para os jovens pretos, é avanço para todo mundo. Quando não há nenhum tipo de ganho para esse segmento, significa que a gente continua de uma forma completamente injusta, segregacionista, com um grupo muito pequeno tendo acesso aos bens e privatizando os lucros, os ganhos e democratizando os prejuízos.